Em junho, tem Copa do Mundo de Clubes da FIFA com transmissão aqui na Globo. E o Botafogo, atual campeão da Libertadores, é o primeiro clube brasileiro a receber a taça para exibição. Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? A gente está aqui na comunidade Tavares Bastos, no bairro do Catete, zona sul do Rio, que foi o local escolhido pelo Botafogo para exibir pela primeira vez no Brasil ela, a taça da Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Essa taça já passou pela Europa, pela Ásia, pela África, pela Austrália, países que têm times competindo na Copa do Mundo e vai ficar aqui no Brasil até o dia 8 de maio. A festa promovida pelo Botafogo é para a comunidade, com distribuição de brindes, com ações para garotada. Daqui a pouco estão chegando 4 jogadores, o Alex Telles, o Marlon Freitas, o Gregory e o Igor Jesus, mas a grande estrela é ela, uma taça um pouco diferente daquelas que a gente vê no futebol, foi feita por uma joalheria, ouro 24 quilates, e é uma taça que tem alguns elementos em alusão à história do futebol, com o nome dos 211 países da FIFA, estão inscritos aqui os 211 países filiados. Essa taça sai aqui do Rio de Janeiro, vai para São Paulo, onde vai ser exibida pelo Palmeiras, de lá vai para o México e do México segue para Miami, cidade que vai receber o jogo de abertura da Copa do Mundo no dia 15 de junho. Mas por enquanto isso aqui é só sonho. Botafogo está com o pé na realidade, o Campeonato Brasileiro está se preparando para o jogo de amanhã contra o Bahia. Esse jogo é um jogo que vai ser importante para o Botafogo, vem de 2 vitórias contra o Fluminense sobre o capital na Copa do Brasil, está praticamente classificado, vai marcar o reencontro do Renato Paiva com o clube, primeiro clube dele no Brasil e único até então, que é o Bahia, onde ele ficou 9 meses, mas o Botafogo tem problemas, o Savarino e o Alexander Barbosa. O Barbosa saiu no primeiro tempo do jogo contra o Capital com uma pancada no pé, deixou o Nilton Santos de muleta, já o Savarino entrou no segundo tempo, não ficou mais de 15 minutos em campo, teve um problema muscular, esses 2 jogadores ainda estão sendo reavaliados, mas o Botafogo vai ter a volta de alguns titulares que foram poupados contra o Capital, o goleiro John, o Alex Telles, o zagueiro Jair e também o Marlon Freitas, o capitão. E é bem provável que o Renato Paiva mantenha o esquema com 2 atacantes que vem dando certo, foi usado contra o Fluminense e também contra o Capital. Eu volto com vocês, até lá. Abraço, Jupa, linda taça. Vamos ver outro jogo agora que a gente tem amanhã também, bota na tela pra mim. Temos Bahia e Fogão na Arena Fonte Nova, 7ª rodada. Ainda temos aí 4 bons minutos para falarmos desse jogo também. Esse jogo é carne de pescoço. Esse é jogo duro. Porque não só o Bahia, a equipe que vem crescendo, o Bahia vem no começo do ano difícil, conquista o Baiano, aí começa a ir bem na Libertadores, chega na fase de grupos, e aí o Bahia vem bem no Campeonato Brasileiro, ganhou o Palmeiras, não nos esqueçamos, lá no Allianz Parque, e chega para jogar em casa contra o Botafogo com força, sendo, não sei se é o favorito para esse jogo, porque o Botafogo tem todo um lastro, né, de campeão brasileiro, campeão da Libertadores. É isso aí, pô, e veio bem o Bahia contra do o Fluminense. City. Sacanagem. Veio Pra bem mim, contra o Fluminense. O Botafogo é favorito, sabe? Eu também acho, com o eu time não titular, acho, não. jogando do jeito que jogou contra o Fluminense, com a dinâmica, com a intensidade, tendo... não vai ter o Savarino. Ih, retirou. É isso aí. Vai ele. Retirou. É O isso aí. Barbosa é dúvida ainda Não também. vai ter o Savarino. Barbosa é dúvida, machucou uma das 3 pernas O tornozelinho, foi tornozelo. Eu acho que esse jogo tá equilibrado. O Botafogo não vai ser favorito por causa dessas duas sem baixas. Savarino e sem Barbosa dá uma... Eu acho que um mesmo pouco mais com os difícil. dois jogando na Fonte Nova, Bahia é muito forte. Eu acho que o favoritismo é pro Bahia. O Bahia vem num Jogaço, hein, momento cara? importante. Bahia, pela primeira vez na história, ganhou o Palmeiras fora de casa. O Bahia é líder do grupo dele na Libertadores. E é bom que na quarta-feira que vem tem Libertadores, então pode ser que no decorrer do jogo o Rogério tire alguns jogadores dos principais por conta desse jogo do meio de semana na Libertadores, que é extremamente importante. Isso muda um Pô, pouco mas o a gente- cenário. Mas eu tava vendo o jogo do Bahia outro dia, o elenco do Bahia tá muito bom. Não, Esse último jogo muito bom poupou. mesmo. Era Cauli, Ademir, Kaique. Você tem diversos... O Nestor. O William José Isso aí. variando no ataque, junto com o Lúcio. Cara, Everton Ribeiro. muito bom. Não, Isso aí esquece. Isso aí Isso aí esquece muito. Mas vai ser um grande jogo. Pra Quem é mim, o goleiro do Bahia? Me deu branco agora. é o Marcos Felipe. Ex-Fluminense. Isso. mesmo. Aí ele reveza com o Ronaldo. O Ronaldo era o titular, né, ganhou a vaga e se machucou em um jogo, sentiu a posterior. Aí o Felipe entrou, enfim, já vinha jogando há muito tempo, nada mudou. Pra mim, é o grande jogo da rodada. Temos palpites. Temos 2-2. 1x0 Botafogo. 2x2 seria um baita jogo, hein? 2-2. Pra Eu mim acho vai que eu ser vou um com o bigode jogo... no empate. 1x0 Botafogo.
Canindé chutou 2x2 lá em cima no Switch. Sabe o que quer dizer? Que a gente tem que ir outro resultado. Porque ali também no palpite do Canindé. Sacanagem, Canindé. 2x2 o palpite do Canindé. Eu vou de 3x2 Fogão. Igor Jesus desencantando, rebentando. Pra tristeza do Ceni, um dos grandes ídolos da nossa carreira, da nossa geração. É isso? Bigode, bom show pra você. Calma, guerreiro. Vamos falar do Botafogo aqui no Papo de Craque, primeira edição, com o Rodrigo Brandão. Fala, Brandola. Muito bem, Brenoca. Hora de voltar a pensar em Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Paiva comanda hoje o último treino antes da viagem para a Bahia, onde amanhã a equipe encara o tricolor da Boa Terra, 9 da noite, na Arena Fonte Nova, pela 7ª rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico português já sabe que não poderá contar com o Gregory e o Alexander Barbosa, que estão suspensos, e provavelmente também não contará com Matheus Martins e Savarino, com problemas musculares. O Alexander Barbosa também lesionou o tornozelo na partida contra o Capital pela Copa do Brasil, saiu do estádio usando uma bota ortopédica e também com auxílio de muletas, mas a boa notícia é que ele foi visto ontem sem as muletas, porém ainda com a bota ortopédica. E como o próximo jogo do Botafogo será na terça-feira contra o Carabobo pela Libertadores, ele vai ter, portanto, 4 dias para se tratar e estar à disposição do técnico Renato Paiva para esse confronto super importante pela 4ª rodada da fase de grupos da Libertadores. Para amanhã, confirmado os desfalques de Savarino e Matheus Martins, ao todo serão 4. Um grande problema para o treinador, que vai ter que encontrar dentro do elenco peças para poder substituir esses jogadores. Para a vaga do Gregory, a tendência é que Alan e Danilo Barbosa fiquem com a vaga. Para a vaga do Barbosa, o David Ricardo deve voltar a ganhar uma oportunidade. Na do Matheus Martins, provavelmente o Jefinho comece jogando. E para o lugar do Savarino, sem dúvidas, o desfalque que será mais sentido, a tendência é que o Patrick de Paula comece jogando. Fica a dúvida também se o Renato Paiva vai manter o esquema do 4-4-2 que ele utilizou nas 2 partidas que ele jogou contra Fluminense e Capital e venceu as 2. A tendência é que esse esquema seja mantido com Igor Jesus e Mastriani formando a dupla de atacantes. Sendo assim, o provável time tem John no gol, Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles, Alan ou Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Patrick de Paula e Jefinho, Mastriani e Igor Jesus. O Botafogo ocupa a 8ª colocação no campeonato com 8 pontos, uma posição abaixo do Bahia, que é o 7º, tem 1 ponto a mais que o Botafogo, portanto trata-se de um confronto direto, confronto que também vai marcar o reencontro do Bahia com o Renato Paiva, clube que ele treinou em 2023, ficou lá por 9 meses e pediu para sair devido aos maus resultados. Certamente não será bem recebido pelo torcedor tricolor, que vai lotar a Arena Fonte Nova, e o Glorioso vai atrás da 3ª vitória consecutiva. Portanto, a gente vai esperar a realização do último treino lá no Espaço Lunier, e no Papo 2 a gente já deve ter uma informação mais próxima do time que o Renato Paiva vai mandar a campo amanhã, e a gente espera ter também informações sobre as lesões do Alexander Barbosa, do Savarino e do Matheus Martins. Valeu, Breno. Valeu, ô Brandão. Preocupam muito, né, essas lesões do Botafogo. Mais uma vez o DM cheio. Parece que passa ano, vem ano, vai ano e o DM fica cheio. Impressionante. Jogadores importantes, né? Tem que abrir, né? Esse é moderno. Jogadores importantes, Breno Monsef, mas assim, é aquilo, a gente sabe que o Campeonato Brasileiro tem um peso nesse momento, mas até pelas escolhas de planejamento do Botafogo a essa altura da temporada e pela complicação na Copa Libertadores, o foco tem que ser a recuperação desses atletas para a Libertadores. Eu acho que, assim, lógico que não tem talvez o mesmo nível, o Botafogo talvez mude até a forma de jogar, porque algumas características são até diferentes dentro daquilo que o Brandão apresentou de possibilidades para o jogo de amanhã contra a equipe do Bahia, mas ainda assim é um Botafogo competitivo. Aquela fase já passou de um Botafogo que tinha aquela oscilação enorme entre o titular e o reserva. Lógico que não é o mesmo nível do Botafogo da reta final do ano passado, mas ainda assim é um time que pode ser interessante e competitivo diante de um Bahia que vem embalado, né? Ele falou, Patrick de Paula, Alan, David Ricardo e Jefinho, tendo talvez aí uma projeção de crescimento para o Jefinho, já que fez uma boa partida contra o Capital nesse meio de semana. Pode ser até uma alternativa que surja no elenco do Botafogo para o decorrer da temporada. Eu acho que é um Botafogo que pode ser competitivo, mas são as ausências que pesam bastante dentro daquilo que o Botafogo tem de estrutura e de entrosamento para essa temporada.
é recuperar esses jogadores realmente pro jogo da próxima terça-feira contra o Carabobo, porque nesse momento, por conta do planejamento de alguns erros, acaba sendo o foco do Botafogo. O Botafogo precisa buscar uma classificação pro mata-mata da Libertadores, o Breno. E no Fluminense... Olha aí, o Fogão encara o Bahia amanhã. Esse jogo é fora de casa, tá? O Bahia que tá jogando muita bola, né? Em busca da terceira vitória consecutiva. Nos bastidores da vitória contra o Capital, o jogo da Copa do Brasil, um discurso do técnico Renato Paiva chamou a atenção. Esse jogo é lá? A minha identidade não muda de uma semana para a outra. A minha identidade é a minha identidade. Eu fui construí-la, assim como vocês. Tenho um nome, tenho uma data de nascimento, tenho uma família e tenho um percurso de jogadores. Identidade. E a nossa identidade tem que ser contra o Fluminense, contra o Capital, contra o Paris Saint-Germain. Tem que ser uma identidade presente. Tem alguém que tá me conquistando. Se o Renato Paiva acha que vai conquistar a Fernanda Maia assim, ele está extremamente correto. Se trouxer Acertou, a hein, chefe? Mas um desse aí, eu já tô com a tatuagem, o Vene Casagrande. É a tatuagem e a assinatura do documento. Copa do Brasil. Não vou assinar. Não se entregue tão fácil. Presta atenção. O Botafogo pega o Bahia amanhã fora de casa. Jogo difícil, mas o Fogão emplacou 2 vitórias seguidas. É uma palpite 2-0. O Igor Jesus e o Matheus Martins, né? O zagueiro. E fica bonito, um 2-0 lá. E você tá acreditando numa vitória? Achou que o Paiva acertou esse time ou ainda tá faltando alguma coisa para ficar bom? Tá faltando alguma coisinha, tá faltando a chegada do Henry para acertar ali na meiuca, entendeu? Mas é isso aí, Fogão sempre, 2-1. Um abração pra Fernandinha, que eu tirei foto com ela lá no último jogo. Valeu, Fernandinha, obrigado pelo abraço que você mandou pelo meu filho. Fogão sempre. Curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal do Fogão, tá? Temos aqui embaixo o link do nosso Instagram, segue lá a gente. Temos o link também do nosso canal 2.0, canal reserva. Aqui em cima, Live Pix, se ajuda muito a gente a manter a estrutura que a gente tem aqui, fazendo um bom serviço todos os dias para vocês, com muito conteúdo, né? Nós temos 4 planos de membros, de 3, de 5, de 15, vários valores diferentes, né? Ali em cima tem o rafoguense10@gmail.com, nosso e-mail, e também o nosso Pix. Manda qualquer valor que ajuda demais a gente, manter a estrutura que a gente tem aqui. E também é o nosso e-mail para contato, que você manda mensagem pra gente aqui propondo uma parceria, propondo aí uma proposta de merchan, de jabá e tal. Manda pra gente que a gente toca uma ideia, tá? Fico por aqui, tá bom? Temos a Fresa Corretora de Seguros, aqui embaixo tem o link para cotação de um seguro residencial, automotivo, né, seguro viagem, seguro celular. Você tem o link aqui embaixo da Fresa, você faz por lá a cotação e vai ter um ótimo seguro para te manter precavido. Quero viajar para o Mundial de Clubes no meio do ano agora, lá nos Estados Unidos. Tu vai, que a Fresa tem um seguro viagem internacional, por exemplo, que vai te dar uma cobertura global, 100% em português, 24 horas por dia, que se dá um chabu com sua bagagem, você liga pra eles vão resolver pra você o pepino aí que tiver que resolver, e você vai curtir sua viagem tranquilão, relaxado, enquanto tem alguém capacitado fazendo por vocês aí toda a resolução do problema, tá bom? Pessoal, fico por aqui, tamo junto sempre, um abraço e até o próximo vídeo.